Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O Espírito Santo vive um momento de grandes transformações. E todo capixaba quer ver resultados, mais obras, mais empregos, mais qualidade de vida, instituições fortes e que mantêm o diálogo, ajudam a construir esse caminho. No programa de hoje, vamos entender o papel de um deputado estadual no fortalecimento da economia e geração de oportunidades do nosso estado. Nosso entrevistado é o deputado Marcelo Santos. A Assembleia Legislativa tem papel de fiscalizar e construir caminhos para o futuro do nosso estado. A articulação dos deputados é muito importante. Mas afinal, além da articulação, da criação de políticas públicas de longo prazo, qual é o papel da chamada Casa de Leis do nosso estado? Quem responde é o deputado Marcelo Santos, que comanda a Assembleia. Deputado, que honra, que bom ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Sei que sua agenda é muito corrida, com muitos eventos, mas o senhor conseguiu um espaço para estar aqui. Obrigado. Primeiro que a gente se faz presente aqui hoje, porque é muito importante dialogar com a imprensa, mas você pode escrever que você tem um fã. Desde lá do início da sua carreira, você sempre foi um profissional muito competente. Ô, meu amigo. E poder estar com um profissional competente como você, falando sobre tudo, inclusive sobre o papel e a importância da Assembleia, para mim é muito legal. Então a recíproca aqui é totalmente verdadeira, porque eu tenho aqui um professor que ajuda a gente no dia a dia, na gestão, em todos os assuntos. É muito bom dialogar com o senhor e entender cada vez mais os caminhos que o nosso estado vem percorrendo e vai ainda mais no futuro. Vamos fazer o seguinte? Vamos desmistificar o papel do deputado estadual para que as pessoas de casa entendam claramente o que muda, como é que impacta a vida do cidadão o trabalho de um deputado estadual. Bom, muito legal sua pergunta, né? Nós somos a primeira Assembleia do Brasil a criar um programa para jovens, escola de formação para jovens, na política e gestão. A partir do momento que você tem noção exata do papel de cada um, eu estou falando do papel do vereador, do prefeito, o papel do deputado estadual e do presidente da Assembleia e do governador, o papel do Congresso Nacional e o papel do governo federal, no caso do presidente da República. Quando você tem noção exata do papel de cada um, naturalmente vai saber o que cobrar, a quem cobrar e por que cobrar. Mas também vai ter uma condição muito melhor, Felipe, de poder colocar lá na Câmara, na Prefeitura, no governo, na Assembleia, no Congresso Nacional e na Presidência da República, nomes mais qualificados. E qualificados não são pessoas que têm formação acadêmica, não. Pessoas preparadas para estar na política, sabendo por quê, para quê e para onde. Mas vamos lá na sua pergunta. Qual é o papel do deputado? Qual é o papel da Assembleia? Qual é o papel do presidente? Nós não criamos políticas públicas. Não é papel do Legislativo, é papel do Executivo. Mas nós acompanhamos, fiscalizamos e até propomos. A proposição de uma lei, ela pode estar embutida nela uma solicitação da criação de uma política pública, que é papel previsto na Constituição Estadual e Federal dos executivos, nas mais diversas esferas, municipal, estadual e federal. Mas nós, na Assembleia, temos um papel que é um papel de representatividade. Por isso que é diferente no Executivo, onde você tem um prefeito só, um governador e um presidente da República. Na Assembleia nós temos 30, na bancada federal nós temos 10 deputados federais e 3 senadores. Então nós vivemos e promovemos democracia a todo instante. E cada um de nós, 30 deputados, representamos uma fatia dos nossos iguais. E quando alguém te pede, por exemplo, uma mãe que não é casada, que não tem um marido para dividir despesa com ela, e ela fala contigo no meio da rua e fala: eu queria que você me ajudasse a construir uma creche. A Assembleia não constrói creche, mas é ela que coloca no orçamento, garantindo o dinheiro para que o Estado ou a Prefeitura possa construir uma creche. Porque essa mãe precisa sair para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro e colocar dignidade dentro de casa. Lá em Cariacica, 3 criancinhas, uma de 9, uma de 8 e uma de 6 anos, a de 9, tomando conta das 2 criancinhas menores, colocou fogo na casa, porque a mãe tinha que sair para trabalhar e não tinha uma creche naquela época. Então, é para isso que serve o papel do Legislativo. Ele invade efetivamente a vida das pessoas, porque ele é esse cordão umbilical que liga o sonho dos cidadãos
das mais diversas áreas e regiões junto ao Executivo, seja municipal, prefeitura, seja no Estado, governo do Estado, ou seja na Câmara Federal e no Senado, lá com o governo federal. E esse equilíbrio que o senhor brilhantemente explicou aqui, né, da importância desse equilíbrio, isso faz com que a engrenagem ela possa girar de maneira a não faltar em um lugar, a não estar a mais em um outro lugar, como o senhor bem explicou, né, nas mais diversas áreas. Eu queria que o senhor, pegando carona nisso, né, dos 30 deputados, que é possível que haja ali um trabalho bem abrangente para cada cantinho desse nosso estado. Como fazer para que os municípios do interior, aqueles que estão mais distantes, também sejam atendidos, também sejam vistos, não sejam invisíveis? Sim, hoje no Espírito Santo, que é um exemplo para o Estado brasileiro, né, nós somos o único Estado que transfere voluntariamente recurso para os cofres municipais. Diferente de outros estados que acabam elegendo qual dos municípios que ele vai conseguir ajudar, aqui no Espírito Santo nós conseguimos alcançar 78 cidades. Eu estou falando de um estado pequeno, pouco mais de 4 milhões de habitantes, com 78 municípios, mas com problemas comuns igual qualquer outro estado vizinho, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e por aí vai. Mas nós aqui nos organizamos. E nós criamos aqui, Felipe, eu posso dizer com muita propriedade, eu sou o deputado, o decano. O decano significa o deputado que está lá há mais tempo. Eu sou muito grato à população do meu estado. Não leve isso como arrogância, mas sim como uma responsabilidade muito grande de quem representa a sociedade. Nesse caso, como presidente, representa um poder que é a casa representativa da sociedade. Então, nós hoje conseguimos transferir, por exemplo, recurso voluntário. O que é recurso voluntário? É aquele recurso que o Estado tem e ele transfere para você enquanto prefeito. Mas aí você fala assim, poxa vida, mas tem obras importantes na cidade que uma prefeitura pequena não tem, por exemplo, um número de servidores na área de engenharia que possa confeccionar um projeto, que tem que ter engenheiro, arquiteto e por aí vai. Então, nós, além de darmos a condição de fazer transferência voluntária para o cofre das 78 prefeituras do estado, a gente também garante um recurso para que eles possam contratar uma empresa especializada na confecção de projetos e apresentar uma carteira de projetos para o governo para que nós possamos, lá da Assembleia, votar o orçamento e autorizar o governo do estado a transferir esse dinheiro para que eles possam contratar a empresa, ter uma carteira de projeto e o projeto bem feito é obra bem feita e valoriza o dinheiro do contribuinte. E aí nós temos hoje o maior volume de recursos transferidos e de obras realizadas entregues de toda a história do Espírito Santo. Proporcionalmente, o maior volume de obras do país. E eu faço parte dessa história, porque a Assembleia é que tem uma participação muito grande de melhorar a vida das pessoas. Eu ia citar a sua trajetória política, a sua experiência, o senhor já abriu aqui esse assunto, e isso é muito importante pela gratidão, como o senhor mesmo disse. Então, o senhor tem aí um amplo conhecimento sobre o nosso estado de tempos idos, vamos chamar assim, né? 20 anos, 25 anos atrás. Como é que é a situação do antes e do agora, deputado? Hoje não há um município que a gente passe aqui no Espírito Santo, que a gente não encontre uma obra de infraestrutura, uma obra que vai gerar qualidade de vida para a população, que vai melhorar o campo da saúde, da educação, da segurança pública. Como é que era isso 20 anos atrás, 25 anos atrás? Eu costumo dizer sempre, porque na política muitas pessoas esquecem de um passado recente e a história não é feita do meio para o final. Sim. Toda a história ela tem um início. Então eu posso dizer aqui que nós temos duas figuras da política capixaba que efetivamente mudaram para melhor a vida das pessoas. Eu posso citar aqui o ex-governador Paulo Artung e o atual governador Renato Casagrande. E quem iniciou, foi o gênesis dessa história, foi Paulo Artung. Nós tínhamos um estado quebrado que tinha uma capacidade máxima de 90 a 100 milhões de reais de investimento em todas 78 cidades capixabas. Para você ter uma noção de valor, 98 milhões para investir em 78 municípios, só em Cariacica nós botamos mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais no governo do Euclério Sampaio em seu primeiro mandato. Olha a diferença disso em pouco tempo. Que evolução, né? Evolução grandiosa, um orçamento que não chegava à casa dos... Era 4,7 bilhões e hoje eu estou com um orçamento, vou autorizar a tramitação dele nos próximos dias, de 32 bilhões de reais. Olha a quantidade de recursos. Mas isso foi um processo
duro, não foi tarefa fácil. A Assembleia chegou a ser pautada por vocês, inclusive da imprensa, de forma importantíssima, como um verdadeiro balcão de negócios. Era uma Assembleia que não produzia resultado para a sociedade, aliás, ela impedia. Sim. Então, nós escrevemos uma nova página do Espírito Santo, onde o governo teve que usar em um dado momento uma mão de ferro importante, a Assembleia foi partícipe, mas eu não posso esquecer das igrejas, não posso esquecer da OAB, eu não posso esquecer do Espírito Santo em Ação, que foi criado naquela época e que efetivamente fez um planejamento estratégico e entregou para o governo. E nós conseguimos atravessar esse mar, colocar o salário de servidor em dia, pagar os nossos fornecedores, e aí veio Paulo Artung. Depois de Paulo veio Renato Casagrande, que fez uma coisa muito importante que vai ser um dia a própria história irá contar. O Renato Casagrande criou o Fundo Soberano. Não existe no Estado brasileiro um fundo soberano. E ele, pensando além do seu governo, ele criou um fundo que é para os governos futuros. Ou seja, caso exista um problema grave, como ocorreu do Covid, e se caso nós estivéssemos passando por uma crise, o fundo seria para auxiliar. Ele tem regra para você sacar esse recurso, para que nós possamos melhorar a vida das pessoas e proteger o futuro dos nossos filhos, netos e as novas gerações. É como se fosse uma grande poupança que só o Espírito Santo tem para que esse valor seja utilizado naquele momento, a necessidade que for, né? Ao momento da necessidade. É uma grande poupança. E só o Espírito Santo tem. Só o Espírito Santo tem. Eu fico muito orgulhoso, Felipe. Falo isso assim, porque para quem assistiu o Espírito Santo, e muita gente sequer lembra mais desse filme ruim que era o Espírito Santo, porque a gente vive hoje completamente diferente. Né? Um Estado que oferece um IDH legal, um Estado que tem aí nota A no Tesouro. Solidez fiscal. Um Estado que tem solidez fiscal. E aí entra o papel da Assembleia que você me perguntou. Qual é o papel da Assembleia nisso tudo? Fomos nós que aprovamos a autorização para que o governo pudesse pedir ao governo federal, e foi ele que nos ajudou, a antecipação de royalties de 4 anos. Isso é que nos deu a condição de atravessar esse mar. E a Assembleia Legislativa, que eu lidero, nós fizemos hoje, somos a Assembleia que garantiu a maior segurança jurídica do Estado brasileiro. Nós revogamos, eliminamos do arcabouço jurídico mais de 10 mil normas em desuso, obsoletas, inconstitucionais, garantindo assim estabilidade jurídica e segurança jurídica para quem está, quer continuar, e para novas empresas que aqui já estão sediadas ou que querem vir para o Espírito Santo. Claro, isso tem a ver com modernização, com transparência, assuntos que eu quero muito que o senhor aborde com a gente no retorno do ponto de vista, aquele momento que você está aí em casa depois do almoço, vai preparar um cafezinho, a gente também vai tomar um cafezinho aqui, mas segue com a gente, porque tem muita informação boa para te passar, inclusive informação na área da segurança pública. Afinal de contas, todo mundo quer um Estado que lidere os bons índices de segurança pública. O Espírito Santo vem se destacando por isso e o deputado Marcelo Santos vai conversar com a gente sobre esse assunto também no retorno do ponto de vista. É um instante só. Com ponto de vista, na sua companhia e na companhia do deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, que nos honra aqui com a sua presença hoje, prestando aqui informações, esclarecimentos para você, para a sociedade, para você que está aqui ligado no ponto de vista. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço, é uma honra também poder estar aqui com vocês. Toda vez que eu for convidado, para mim é um prazer muito grande, porque a imprensa tem esse papel fundamental de levar informação e ouvir os atores importantes do Estado e o cidadão comum. Então, tudo isso a imprensa tem esse papel vital na vida da gente. Essa é a nossa parceria. Deputado, falamos no bloco anterior sobre modernização, sobre transparência, o quanto isso é importante para guiar o Estado nessa solidez fiscal que a gente se encontra atualmente, para atrair investimentos, para que aquele grande empresário que entende que o Espírito Santo pode ser um mercado, para que ele venha para cá com tranquilidade e saiba que vai dar certo. Queria que o senhor explicasse para a gente os processos que vêm sendo desenvolvidos na Assembleia para tornar isso uma realidade cada vez mais forte, mais frequente. Bom, primeiro que transparência é fundamental. Não há uma empresa sólida e nem um governo estruturado se ele não é transparente. Então, se ele falar que ele está entregando, pode ser quantos milhões for para a sociedade, aí é uma frieza de números. Se não tiver transparência, pode ter certeza que esses números não chegam à sociedade em pelo menos 60%. Com transparência, naturalmente, você vai valorizar o recurso
que o cidadão, que é o contribuinte que paga, e vai valorizar ainda mais aquele equipamento que você vai entregar, aquela obra que você vai construir. E diante desse fato, a Assembleia se tornou a Assembleia mais transparente do Brasil. Eu fico muito orgulhoso de dividir isso com a sociedade capixaba, com a população do Espírito Santo, mas com os servidores da casa, porque eles é que me deram essa condição e ferramentas necessárias para transformar a Assembleia mais transparente do Brasil. E é por isso que eu fico muito feliz em saber que nós estamos no caminho certo, porque transparência é a base e o pilar de qualquer poder, seja ele de qualquer esfera e também da iniciativa privada. Nós falamos no bloco anterior sobre o Espírito Santo de 20, 25 anos atrás, uma instabilidade econômica, uma instabilidade social também. E no campo da segurança, então, nem se fala, né? O Espírito Santo já foi, infelizmente, ilustrou ali as primeiras colocações em índices de violência, colocando o nosso estado como um dos mais violentos, com o maior número de mortes por 100 mil habitantes. Realidade que mudou, realidade que hoje nos deixa muito mais tranquilos, acreditando, claro, no presente e principalmente no futuro. Mas, recentemente, agora não falando do Espírito Santo, mas sobre o estado vizinho, aqui muito próximo da gente, que é o Rio de Janeiro. Recentemente, no final do mês passado, no final de outubro, houve uma operação, talvez a mais letal do Rio de Janeiro. O Brasil e o mundo assistiram muitas mortes, segundo a polícia e segundo o próprio governo, a maior parte de criminosos, mas policiais também foram vitimados. Queria ouvir o senhor sobre isso e queria também que o senhor passasse alguma mensagem para o capixaba, que nesse momento já se pergunta se pode haver uma transferência, vou usar esse termo, né? O bandido, o criminoso, o miliciano, sair de lá, do Rio de Janeiro, e buscar abrigo em estados vizinhos, como, por exemplo, o Espírito Santo. Queria ouvir o senhor sobre isso. Bom, primeiro é importante registrar que nós temos uma evolução no que tange a segurança pública do Estado, porque nós temos uma ação de gestão que foram sucessivamente bem-sucedidas. Eu estou falando de Paulo Artung com 3 mandatos, Renato Casagrande também com 3 mandatos, terminando o seu ciclo agora, e todos eles fizeram grandes e importantes investimentos na segurança pública de forma direta e indireta, porque quando você garante recursos numa cidade para fazer iluminação de vias, quando você pavimenta ruas, tudo isso é anexado àquele mosaico da segurança pública. Diferente do Rio de Janeiro, que não teve uma ação continuada, uma valorização, por exemplo, dos nossos integrantes das forças de segurança. E aí eu quero destacar a coragem do governador Cláudio Castro. É importante esclarecer a coragem porque todo mundo usa um discurso que é muito barato e ultrapassado de que o bandido é vítima da sociedade. Eu preciso registrar que o Estado brasileiro, algumas vezes, deixou de cumprir verdadeiramente o seu papel de imprimir políticas públicas, de garantir equipamentos públicos importantes, de dar condição de ter uma escola decente, uma unidade de saúde, que pudesse prover aquilo que ele tem por obrigação constitucional. O Estado falhou algumas vezes, mas isso não pode ser um elemento de desculpa única para que o cara possa entrar na vida do crime, até porque o bandido, quando ele está ali para cometer qualquer crime, seja um assalto a banco, um homicídio, seja um sequestro, ele para pensar e analisa ali as consequências. Se vai dar certo, se vai dar errado, se ele pode ser preso, se ele pode ser alvejado e sendo alvejado, pode ser letal. Ele analisa tudo isso. E ali no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro planejou aquela operação em 2 complexos que detém ali o maior número de narcotraficantes terroristas e que assumem o papel do Estado. Eu costumo dizer, e muita gente tem falado isso, não é mais o principal ativo dos narcotraficantes, do terrorista, a cocaína, o crack e a maconha. É a ocupação de território, porque ali ele detém o fornecimento de gás, fornecimento de energia, ele tem lá o CVNet, Comando Vermelho Net, e a gente admite isso achando que é algo natural. A operação foi exitosa, é claro, eu vou deixar muito claro, eu jamais gostaria de dizer aqui, e não vou dizer isso nunca, que eu queria assistir à morte de 121 pessoas, sendo que dessas 4 são integrantes das Forças de Segurança. O bom seria se a notícia que fosse dada pela imprensa era mais de 180 ou 100
criminosos foram presos e estão agora lá aguardando a audiência de custódia, estão lá em Bangu 1, Bangu 2 ou no Presídio Federal. Mas, infelizmente, a Polícia do Rio de Janeiro foi recepcionada com drones, com visão infravermelha, com bombas, que nós só assistimos isso na Ucrânia ou na disputa do tráfico lá no México. No México eles usam isso também como tática de guerra, mas lá é o tráfico contra a polícia. E aqui foi a mesma coisa, não foi como guerra na Ucrânia e a Rússia, não. Então eles foram recebidos dessa forma. E aí o Estado, representado ali pelos policiais, tem que reagir. E a reação, naturalmente, vai ser um revide à altura, porque além de proteger a própria vida, eles estão protegendo os cidadãos que naquela região moram. E nós temos que aqui parar de criminalizar os integrantes das forças de segurança. Enquanto nós estamos aqui, quantos deles estão nos protegendo lá fora? Nos finais de semana, quando nós estamos com nossas mulheres, filhos, com o nosso corpo, com quem você puder estar curtindo o final de semana, são eles que estão nos protegendo. Ou seja, todo dia, 24 horas. E nós temos que ter a convicção de que eles sabem que ao sair de casa, eles podem não voltar. Ou podem depois sair de um trabalho sendo alvejados. Então nós não podemos criminalizar a polícia. Então eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro, dizer que eu não torci para que tivesse vítima, mas foram eles que provocaram a polícia para que ela pudesse dar um revide e aí o número de mortes alcançou aquilo ali. Sim. Mas destacar e prestar aqui solidariedade às famílias enlutadas por esses 4 guerreiros policiais que saíram sabendo que podia ocorrer o que houve. Então, assim, é importante registrar isso. Agora, eu não posso admitir que o governo federal, por exemplo, não consiga fazer uma ação integrada porque olha principalmente a questão política eleitoral, porque o Cláudio é do PL e o governo é liderado por um integrante do PT. Eu consegui liderar a Assembleia porque, independente da minha coloração partidária e ideologia, eu respeito a opinião do meu colega deputado. Talvez nem concordando, mas eu respeito. E tem que ter um respeito quando um governador pede um apoio das forças de segurança nacional para que possa auxiliar num combate a isso. Eu ouvi o depoimento de um cidadão que se diz artista, que por trás de um fuzil tem um cidadão. Por trás de um fuzil tem uma pessoa que pratica crime, que mata pessoas. Um exemplo clássico disso foi a pequena Alice, Felipe, saindo da praia com seus pais, Alice de 6 anos de idade, e depois de passar um dia inteiro com a família, eu fico imaginando o que ela estava dizendo dentro do carro: papai, eu volto para a praia quando? A mãe dizendo: olha, minha filhinha, quando chegar no final de semana próximo, nós vamos poder voltar à praia, porque papai trabalha e mamãe trabalha, e quando o pai olha para trás, a filha está com um tiro na cabeça. Porque é a disputa de 2 comandos do município de Serra, que não nasceram na Serra, vieram de outros estados. E aí a inversão, a família desse cidadão que matou a pequena Alice, e a nossa polícia já prendeu, vai receber benefício social do Estado. E sabe qual é o único benefício social que a família da vítima, da pequena Alice, vai receber? A certidão de óbito. Então nós não podemos, e eu não sou contra a família do bandido receber, porque a mulher dele não é bandida, os filhos também podem não ser. Claro. Mas o que não pode é ele receber, a família dele, e a família da vítima ficar sem nada, só com a certidão de óbito. Os pais dela estão mortos por dentro. Sim. As nossas leis penais continuam garantindo o direito de quem comete crime. E aí eu quero chamar a atenção do nosso Congresso Nacional, porque depois desse fato todo que ocorreu agora lá no Rio de Janeiro, os grandes discursos vão acontecer, as matérias paradas há 4 ou 8 anos vão sair da gaveta e vão começar a tramitar para dar uma resposta à sociedade que já poderia ter tido essa resposta desde o começo e não tem. Então é hora de nós descermos do palanque, acabar com a disputa ideológica que existe no Congresso Nacional e começar a trabalhar para as pessoas que vivem e querem segurança. A alerta que eu fiz ao governo, e fiz isso por escrito oficialmente, é que nós temos que ficar de prontidão, porque a criminalidade não acaba, ela migra, ela pode vir para o Espírito Santo, por mais que ainda não exista ainda
indícios com relação a isso, mas pode chegar aqui, como já vieram. Podem ir para outros estados, como Minas Gerais, podem ir para qualquer outro estado. Se nós estivermos aqui em alerta, foi esse o alerta que eu fiz ao governador e ao vice-governador Ricardo Ferraz, que é quem coordena essa ação de segurança de forma muito presente. Sim. E de forma, mesmo não sendo um especialista em segurança, ele faz um trabalho muito legal. Sim. Foi esse o alerta que eu fiz. E nós não podemos permitir cochilar que essas pessoas venham para cá e transformem o Espírito Santo na realidade dura que é o Rio de Janeiro. Presidente, conversa boa, passa voando, né? Ó a nossa regressiva ali, aquele tempo final, a gente vai esticar mais um pouquinho, porque eu preciso que o senhor me ajude a fazer uma análise muito rápida. Pois não. 2026 está chegando. Logo ali. Vamos fazer uma análise política de 26, tanto para o nosso campo aqui estadual, também do campo federal, para a gente poder partir para a nossa conclusão. Bom, nós temos hoje uma coisa, um fato, que você talvez não vá lembrar disso. Só existiu o que vai ocorrer no mês de abril do ano que vem, em 1986, a renúncia de um governador. E para você que está nos assistindo, muita gente me encontra na rua e fala assim: Marcelo, o governador vai ser candidato ao Senado. Ele está predisposto a disputar o Senado. Aí depois ele volta, né? Não, ele renuncia, ele não vai ser mais governador, ele vai se tornar um cidadão comum. E aí, ao renunciar, quem assume é o vice-governador Ricardo Ferraz, que se torna governador efetivo do Estado. Então você tem uma noção do que é. Em 1986, o governador, à época, Gerson Camata, renunciou para que Zé Moraes assumisse e não tinha essa ferramenta tecnológica. Hoje, a partir do momento que o governador Renato Casagrande renunciar, vai ser um grande fato e novo na história da política capixaba. Sim. Após quase 40 anos. Sim. 40 anos. 30 anos. Na data vai ser 40 anos. Sim, já em 26, verdade. 40 anos. 40 anos. E aí, um novo governador. Então, o Ricardo Ferraz, falando agora da questão estadual, ele está no direito da reeleição, previsto na legislação eleitoral. Sim. Diferente de outros pretendentes que vão ter que renunciar o seu cargo, por exemplo, de prefeito. Prefeito que vai estar no exercício de um ano e 3, 4 meses de mandato, faltando ainda uma vida longa na prefeitura. É uma decisão que não é simples, até porque o cidadão vota para que você cumpra o seu mandato. Então, aqueles que pretendem disputar, por exemplo, o cargo de governador, terão que tomar uma decisão que não é fácil. Uma decisão de abandonar aquilo que você se comprometeu para disputar uma eleição. Então, diferente deles, o Ricardo, quando eles renunciam, o Ricardo assume e vira o coordenador da sua própria sucessão. Por isso que volta e meia eu digo publicamente que nós demos ao Ricardo a preferência por conta desse processo que muita gente não está levando em consideração. Enquanto muitos vão sair, o Ricardo é o único que entra e assume efetivamente um cargo. Tem uma música que diz, né? Enquanto você está indo, eu estou voltando. É mais ou menos isso que vai acontecer com o Ricardo. Então, eu acredito muito que o Ricardo, aí eu estou falando agora de eleição, sim, né? Mas conjecturando aqui, claro. Eu acredito muito no resultado positivo do Ricardo Ferraz, porque além de estar muito preparado, acredito que o Ricardo é o cara mais preparado para assumir o governo do Estado nesse ambiente, principalmente com efeitos colaterais da reforma tributária, que pouca gente está se ligando a isso, não tendo noção do que pode acontecer. Se não tiver alguém que conheça essa parte do desenvolvimento econômico do Estado, pode fazer com que o Estado volte àquilo que ele era antes, que eu narrei agora há pouco. Claro. Então, esse é um cenário, né, que nós temos aí praticamente 3 atores até hoje colocados aí, pelo menos é o que especula-se. 2 colocam um nome e apenas há uma especulação da imprensa. No cenário de Senado, nós temos aí os senadores que vão disputar a reeleição, né, o Marco Duval e o deputado e o senador Contarato, mas tem aí a figura do prefeito Euclério Sampaio, que também vai ter que renunciar. Sim. Não é uma decisão fácil. Sim. Euclério tem colocado que tomou a decisão, vai disputar e está dialogando com os atores políticos, vai ter que renunciar. E o Sérgio Meneghelli, que recentemente fez um vídeo dizendo que vai disputar, mas tem que ter garantia partidária para tal. Ele já foi rifado numa eleição anterior. Então, a gente tem que aguardar isso aí. E na eleição
proporcional, eu estou falando de deputado estadual e deputado federal. Nós temos aí uma Assembleia que vai repetir a reeleição de pelo menos 25 deputados, 5 não disputarão, né? Você tem o próprio Meneghel, que se coloca como candidato a Senado. Você tem eu, que estou colocando o meu nome, eu fiz um planejamento para deputado federal, Lucas Polese. Você tem aí o deputado João Coser. Bruno Rezende. E o Bruno Rezende. Então, 5 deputados não estarão mais na Assembleia por conta da decisão de disputar outra posição. E os demais vão disputar a reeleição. Eu acredito que a Assembleia, pelo trabalho que fez, vai ter uma reeleição de um número muito interessante de deputados pelas entregas e pelo diálogo mais próximo que nós conseguimos fazer com a Assembleia que eu lidero, com a sociedade. Sim. Criamos o arranjo produtivo, escola de formação política para jovens, nós temos a Assembleia Cidadã, vamos ter agora a corrida da Assembleia, vamos ter concurso na Assembleia, vamos ter aqui a Feira da Agroindústria, ou seja, tudo isso e o fortalecimento que eu dei às comissões para que os deputados pudessem estar presentes nas comunidades, dialogando sobre segurança pública, saúde, educação, turismo. Então, esse é o cenário atual. É claro que você pode ter uma verticalização da polarização. E é o alerta que eu faço à população. É muito importante que você guarde, preserve a sua ideologia partidária. É muito importante, de direita, de esquerda, mas ela não pode ser maior do que os interesses do Estado. Não pode ser maior do que um bocado de gente que não tomou café, não almoçou e não sabe o que vai dar para o filho à noite. É muito mais importante, ela não pode ser mais importante do que os problemas que vivenciou o Rio de Janeiro e que aqui ainda vivenciamos. Sim. Aqui terrorista bota fogo em ônibus. Sim. Nós temos que ter pessoas com a responsabilidade que possam mudar as leis penais e enquadrar esse tipo de crime como terrorista. Nós precisamos de pessoas que tenham capacidade de dialogar e coragem para mudar isso. A coragem que o Cláudio Castro teve de enfrentar o que poucos tiveram. Então, esse é o cenário estadual. Deputado Marcelo Santos, professor Marcelo Santos. Eu estou esquecendo de um nome, o governador Renato Casagrande, Claro. que disputa a vaga de Senado e que eu entendo que será um ativo muito importante alcançando esse resultado lá no Congresso Nacional para também ter uma forma equilibrada da discussão naquela casa tão importante. Meu amigo, muito obrigado, viu, por seu tempo, por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente no Ponto de Vista. Continua vascaíno? Continua vascaíno. Uma vez vascaíno, sempre vascaíno. Não mais jeito não, né? Até porque se você não é vascaíno, saiba que eu vou viver mais do que você, porque meu coração aguenta muita pancada. Sofre um pouco, né? Mas... Amigo, obrigado por ter vindo, Eu que viu? agradeço. Feliz de Foi poder muito estar com bom. você aqui. Volte mais vezes, o espaço aqui é nosso. Valeu. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. Ponto de Vista, sempre às 14h aqui na sua TV Tribuna Band. A gente se vê. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.